né, como dizia minha mãe. Bora lá. Isso aqui é esforço, ó, a luz do celular, não de velas, né? Tudo bem, Arueira? Não, Ah, tem uma velinha. é luz de velas mesmo. A luz de vela mesmo. Eu achei que era a luz do celular, que tinha uma certa potência, mas não é não, é vela Tudo. mesmo. O sinal é, não, 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 é da vela mesmo. Estou com pouquíssima sinal aqui, porque os dados móveis são piores do que o meu Wi-Fi normal. Estou sem energia e é provável que é possível que eu fique sem bateria antes do final, mas vou levando. E o Miguel parece que não conseguiu entrar, que ele também estava sem. Parece que tem uma região grande aqui da Zona Sul, no Rio, que está sem luz. Como se diz mesmo? Privatiza que dá certo, né? Não é isso? Exatamente. Então, bem-vindo a São Paulo, quer dizer, São Paulo já passou por isso, agora é a nossa vez. Eu tenho um no-break Mas, aqui que me mas a salva, questão é viu? exatamente a mesma. O meu no-break não segura. Ele segura 5 minutos e cai 10 minutos. É o suficiente para eu salvar o que eu estava fazendo, desligar. Então não deu. Mas você vê, uma das coisas que a gente tanto combate, a privatização, e a gente não para de viver os efeitos dela. Esse é um deles. A cidade não suporta mais uma chuva, São Paulo também não suporta, porque a energia cai imediatamente. Isso é rede obsoleta, isso é o corte na manutenção, porque para poder distribuir lucro para os acionistas, não basta mamar nas tetas do governo, tem que prejudicar os clientes também, afinal de contas. O lucro É vem isso daí, aí. tá aqui, ó, nosso internauta aqui O lucro dizendo, vem daí. que melhora, né? Ela destaca. Aroeira, dizendo aqui, Pois é. ó, o Luiz Parra diz, Aroeira, tá até melhor que quando tá bom, diz ele. Acho que é a câmera do celular que talvez seja boa. Dá para A câmera do entender e ver celular é muito melhor. Sim. E, além disso, esse clima renascentista, né, que é a luz de velas, faz qualquer coisa parecer séria. O clima renascentista é ótimo. Arueira, a gente está aqui com a Denise lá em Brasília, acompanhando lá uma coletiva de imprensa do Superior Tribunal Militar, né? Dando conta ali do julgamento que haverá dos militares, né, membros das Forças Armadas, condenados no golpe de 8 de janeiro. Né? O primeiro representado dos processos é o Almir Garnier, que saiu com a ministra Verônica Abdala, né? O revisor é o ministro Guido Amin. O segundo representado é Jair Bolsonaro. O relator do caso é Carlos de Aquino, é um tenente brigadeiro do ar da aeronáutica. Como é o nome dele? Qual é o É nome? o Carlos de Aquino. Não sei se é Carlos de Carlos ou é Aquino. Carlos. Deve ser É um Carlos. militar. E o revisor, claro, sempre um civil. Se tiver um militar, um civil. Se for um civil como relator, o revisor é um militar, e por aí vai. Né? Aí tem outros nomes, o pessoal está produzindo aqui, a matéria a Denise está mandando aqui para a gente, já se informando. Importante julgamento, né, que deve acontecer aí nos próximos dias, segundo a coletiva, trazendo aqui a informação, repito, da Denise, que está acompanhando lá, a ministra presidente, né, a Margarete, se não me engano é o nome dela, ela diz que não vai haver procrastinação, né, assim que os votos forem apresentados pelos relatores e revisores, vai ser iniciado ali em todo o andamento, respeitando o devido processo legal, mas vai ser logo Vai ser um encaminhado para processo. julgamento. Né? Vai ter E tudo, ela né? Defesa, tal, tudo mais. exatamente. E aí ela destaca que desde o Estado Novo, no julgamento de João Mangabeira, que se estabeleceu que a decisão de Minerva seja da presidente ou do presidente, né? A favor do réu. Sempre. Ele saiu vitorioso, lembrando do João Mangabeira, né? E foi absolvido.
ela está ainda nessa coletiva, vai trazendo aí mais informações para a gente. Momento importante, né, Pereira? Momento importante, mas acho que no caso do Mangabeira, embora, claro, na época acontecem as coisas, eu não sei exatamente como foi, mas acho que no caso dele... Ô, Miguel, conseguiu chegar também. Acho que no caso dele... É uma loucura o Rio. Só para fechar aqui a frase aqui, no caso dele é uma coisa, no nosso caso, você tem um gigantesco processo que envolveu uma tentativa de golpe muito bem documentado e tudo mais. Estou dizendo que eu vou ter que, daqui a pouco, fechar, porque está dizendo que o celular está aquecendo demais, mas vamos lá. E agora vamos continuar. Voltou aqui. Quando você sair, eu entro. Deixa eu sair e entrar aqui pelo computador. Tá bom, vai lá. Entra por aí, porque eu continuo sem luz, não voltou nada na internet, nem nada. Mas então, provavelmente eu vou ter que sair, se o aquecimento continuar, eu tenho que desligar o celular, não tem jeito. Claro, mas eu acho que agora é diferente. Eu acho que é difícil esses militares saírem absolvidos sem o Exército passar por um grande desgaste midiático. Eu falo midiático porque isso vai incluir uma parte da mídia corporativa, não vai apoiar isso, não. Eu tenho certeza. Então, eu acho que não é tão parecido, mas existe sempre aquele negócio que não nos deixa dormir, né? Daí, se esses caras resolvem não tirar as fardas desses pilotos. É isso. Olha que tabefe na cara da gente que seria. Mas não acho que é o que vai acontecer, não. Não acho que vai acontecer. Eu espero que não também, né? Tô nessa daí. Também cruzo os dedos. Não tem nenhuma expectativa de que isso seja. Gato escaldado, né, Daiane? Gato escaldado tem medo de água fria. Você sabe como é que é. Como a gente tem, exatamente. E a gente é muito escaldado. A gente é muito escaldado. Só sofre. Miguel, você consegue se colocar? Bora lá, você está habilitado? Aí, pronto. Miguel está vindo com luz agora. Esses privilegiados que têm luz e sinal. Com luz eu nem sei. Não, a luz ainda está uma fase só. A internet é que voltou. É porque a internet deve estar conectada na sua fase que está presente. Eu estou sem fase nenhuma. Minha fase atual é a fase renascentista. Que fase? A minha fase atual é renascentista. Meu Deus, o que fase agora? Será que ele está falando ele digitou uma coisa e foi não, de fase renascentista, né? Mas não é fase de engenharia mesmo, são duas fases em geral. E uma delas, o Miguel tem a fase, no meu caso, as duas caíram. Vamos ver. Aqui houve um trovão violentíssimo. O meu cachorro ficou desesperado, entendeu? Aí apagou tudo. Aí voltou parcialmente. Como a gente mora perto, foi o mesmo trovão que eu ouvi. Exatamente. Ainda bem que não foi raio. Foi um belo de um raio. Provavelmente um raio num transformador, porque é o que explica dessa demora em voltar e tal. Eles devem ter desviado o rede. Já tentar, a luz já quase apareceu. Mas privatização é isso aí. Eles querem só o bônus. O tal do ônus é todo nosso, né, Daiane, né, Miguel? Afinal de contas, nós somos a... É a segunda vez essa semana. Eu fiquei sem luz a noite toda essa semana. Eu entrei aqui me metendo aí na pauta de vocês, nem sei se vocês... Quer dizer, vocês devem ter tido aí uma discussão sobre pauta, mas eu queria aproveitar aqui o gancho para fazer um outro Eu fiz uma proposta só de pauta. Tem uma notícia aqui no 247, que está nos destaques. PL Mulher ignora pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Expõe fissuras internas no bolsonarismo. O PL Mulher é presidido por ninguém menos que Michele Bolsonaro. Essa fissura já está há bastante tempo escancarada. Né? Já virou notícia de ontem. Já virou notícia de ontem, essa fissura. Agora eles só estão fazendo aqueles gestos de lutador de sumô, né? Um observando o outro, sem realmente... Não houve ataque. Mas agora, é divertido ver as tentativas do Flávio de manter essa coisa amorfa unida, né? Cada um querendo ele cada dia fica mais pensando em si mesmo. Ele fica cada vez mais sem molho, né? Ele está perdendo o pouco que ele tinha, ele está virando... Agora com ele não perde. A Michele, a gente não sabe se ela segue o que o marido diz ou não. A gente precisa entender se ela está numa fase de seguir ou não seguir. Entendeu? Não. Duas coisas aí. Uma, o Flávio, apesar de estar
de não ter nada, cada vez mais louco, a cada dia que passa, Miguel, você tem razão, ele desaparece, no entanto, ele não perde uma intenção de voto nas pesquisas. Isso é impressionante. Então, assim, é um nada que continua naquele patamar gigantesco. Convenhamos, é um patamar gigantesco para uma ausência tão significativa como é o Flávio Bolsonaro. É um nada, é um oco. E, no entanto, esse oco está a 3, 4, 5 pontos de distância do Lula. A intenção de voto ainda é o nome, entendeu? Vamos ver a próxima pesquisa para ver o que diz. Mas porque eu achei muito estranho. Eu estou com a sensação... Não, eu acho que esse é o que nós temos. Lembra que a gente ganhou as últimas eleições, o Lula ganhou as últimas eleições com uma diferença muito menor do que essa que a pesquisa está dando. Sim. Atualmente. Né? Assim, essa é uma realidade que nós temos hoje. Faz parte agora. Mas eu gosto de ver esses rachas. Ontem eu estava aqui com o Eduardo Guimarães e ele falou um negócio que pelo menos para mim, se tornou uma verdade. Assim. Ele falou, quando eu estou muito nervoso, estressado com alguma coisa, eu lembro, Bolsonaro está preso. Eu falo isso em voz alta, já me dá uma tranquilidade. Não, e como... E essa notícia hoje do Supremo Tribunal Militar, a gente ficou mais animado ainda, né? Na verdade, assim, o Bolsonaro está preso, mas não só isso. A Papudinha passou a ser o quartel-general da oposição. É difícil explicar isso para o mundo, né? É difícil explicar que as reuniões políticas mais importantes do país ocorrem atrás das grades, basicamente. Aroeira, você está quase fantasmagórico. Eu posso até chegar mais perto, mas depende, é que eu estou com vela só. E por isso eu estou assim, como um monge lá na Idade Média, fazendo uma iluminura aqui com você, só estou desenhando um capitular. Você tem o celular, né? É a luta eterna entre as eras. Eu posso fazer assim, mas aí vai ficar mais aqueles filmes de terror, né? Que fica... Mas é uma vela mesmo. Quero que todo mundo seja testemunha do que a Light está me fazendo passar. Atrás do Tem, é porque eu moro num apartamento de fundo. Mas é uma luz muito difusa, porque assim, eu moro num apartamento de fundo e aqui não tem essa luz de sol. Não nesse quarto. Entendi. Esse é o meu estúdio. Eu não entendi muito bem o que está acontecendo ainda, porque parece que agora voltou tudo. De repente piorou, está vendo? A minha luz voltou. Você está, cara, quem está estável mesmo sou eu aqui, brilhando aqui de boa. Não, eu também estou estável. Eu também estou estável, Daiane, sem luz e ponto. Mas, Daiane, aí na sua casa tem chovido muito em São Paulo, não tem? Muito. Pois é. Muito. E não tem faltado luz? Não, pois é. Ontem eu estava aqui, daqui a pouco, pumba, acabou tudo, internet, a luz continuava, mas a internet sumiu. Aí eu escutei... Eu provavelmente... No meio, eu escutei o barulho da escada. Eu fui lá. Ô, moço, o que você está fazendo aí? Mexendo nos botões aí, eu estou precisando da internet, vou entrar, era 2h30. Vou entrar 3 horas para trabalhar, você não pode deixar sem luz, não. Eu estou mexendo aqui rapidinho. Aí eu falei, meu Deus. E aí você começa a rezar, né? Porque é um processo que você fala, meu Deus, Senhor, deixa eu voltar a luz logo para não ter problema. Deixa voltar, eu preciso trabalhar e tudo mais. Então, acho que esse é o exercício. Além disso, eu estou preocupado com o aquecimento. Com o aquecimento do celular, né? Vai explodir. Desliga o celular, está muito quente aqui. Desliga. Talvez eu saia por 5 minutos e volte aqui só para ver. Melhor. É que eu tive que fazer uma gambiarra, porque aqui no meu escritório tem um pedaço, uma tomada que não funciona. A outra funciona uma fase. Então, eu tive que ligar o computador nessa extensão para poder ligar o computador, porque agora eu estou com o computador ligado, mas a internet está funcionando, quer dizer, está tudo, mas eu estou com uma fase só, porque se eu ligo essa luz aqui, ela fica piscando, entendeu? Enfim. Loucura, né? Para trabalhar, para gente que trabalha de casa. E nós estamos no século XXI. Pois é, ainda dependemos da energia dessa forma, né? E sendo vítimas das big techs e tudo mais, só funciona para o lado ruim, né? Para o lado bom, na hora que a gente quer, ela não funciona. Enfim. Exatamente. Mas, olha, essa notícia... Esses dias eu estava falando com a minha sobrinha sobre isso, né? Que a gente estava recebendo várias notificações da Defesa Civil
sobre a chuva. Então, a cada momento que a chuva vai agravando, vai chegando em outro lugar, a Defesa Civil manda uma informação. E a gente estava jantando, e ela falando, nossa, a Defesa Civil mandando alerta toda hora. Eu falei, pois é, porque hoje em dia a gente tem que saber se vai chover muito, se vai chover pouco, onde vai chover, porque a gente pode morrer se chover. Dependendo do lugar onde você está, você resolve atravessar porque está muito cheio, aí você fala, não, dá para eu atravessar. Você pode morrer. Teve um casal de idosos. Eu vi, São Paulo tem acontecido muito isso, entendeu? Muito. Das pessoas são levadas, inclusive, pela enxurrada de um jeito muito louco, entendeu? Muito é uma coisa absurda que nós estejamos vivendo isso. Em São Paulo eu até entendo, porque São Paulo é uma cidade completamente impermeável, né? Porque ela está toda de concreto, a água não entra, não vai para lugar nenhum, a água fica ali acumulada, e o Rio de Janeiro enche menos, mas o Rio de Janeiro, por algum tempo, vive isso também, porque a água se acumula. A minha rua aqui, até eles fazerem uma obra ali, que fizeram no Jockey Club, que fizeram um piscinão, a minha rua era um rio, as pessoas desciam de prancha de surf, entendeu? Porque a água vinha do alto do morro aqui, Opa! Ixi, agora não sei se sou eu, se é o Miguel. Dá um feed aqui para mim, para eu saber quem é que está fora do ar, se sou eu, se é o Miguel, porque eu já nem sei mais. A minha internet aqui parece que está ok. Quem caiu aí, gente? Vocês estão aqui com a gente no chat, me dá um retorno. Travou o Miguel, perfeito. Eu não eu estava aqui, será que foi eu? Se foi o Miguel? Olha a loucura que a gente está, né? A gente fica sem saber o que houve. Obrigada aqui ao Alberto, sempre, o Gilson também mandou aqui para mim, obrigada, Luiz Parra, todo mundo aí me deu um retorno aqui, porque eu não sabia quem tinha caído, se era eu ou se era o Miguel. Ele está travado lá ainda, a energia que estava pouca para um, sumiu completamente para o outro, agora ele saiu definitivamente aqui do link, vamos ver se ele consegue retornar. O Távola vai ficar meio esquisito hoje, né, porque não está sem a Regina. Aí saiu o Aroeira e agora caiu o Miguel. A gente vai tentando aqui dar conta do recado, né? Enquanto os nossos parceiros aqui, o trio Parada Dura, meio capenga, hoje se mantém aqui na nossa live. Vamos ver o que é destaque aqui no nosso site. Eu tinha separado aqui algumas notícias, eu nem sei se eles iam falar sobre as charges, né? A gente estava ali comentando sobre boa parte do programa falando sobre a questão das escolas cívico-militares, e o Miguel fez uma charge sobre esse assunto, né? São dois feras, tanto o Aroeira quanto o Miguel são feras aqui nas charges, todo dia, de hora em hora praticamente, eles estão ali atualizando, né? Aula na escola cívico-militar, né? Descansar, com C cedilha, sentido. Aí tem lá continência, só com acento, sem o N, né? E o monitor. Só que, vejam, né, o giz é uma metralhadora, né? E com aquele perfil assim, do monitor, que, na verdade, não monitora, né? Só oprime, né? Numa lousa com uma escrita desse naipe, né? Como diz aqui na periferia. A gente assistiu ao longo dos últimos tempos aí professores sendo coagidos, né? Pressionados, porque estavam dando uma aula sobre religião afro, né? Falando sobre a cultura afrodescendente, e foi interpelado, né, por dois policiais, a diretora, para explicar por que ela estava dando uma aula sobre aquele assunto. E aí, quando a gente vê um policial escrevendo na lousa com português errado para aula, né, para a escola, a gente vai percebendo o nível de problema que a gente tem. É claro que o fato do policial não ter uma educação que seja adequada também é um problema de toda a nossa sociedade, né? Mas o fato dele também ser monitor e querer dar aula e achar que ele pode ensinar mais do que os próprios professores, né? Chama bastante atenção. Miguel está ajustando ali, vamos esperar ele... eu posso embarcá-lo, né? Opa, pronto, embarquei. Veio no celular. Oi. Na hora que eu estava falando, caiu a internet, para você ver que a instabilidade aqui está grande. Está grande, né? Eu estava mostrando justamente a sua charge aqui,
sobre essa questão da escola cívico-militar. A gente tratou disso com o Horta e com o deputado Paulo Fiorillo, aqui de São Paulo. Uma situação que se repete, né, Miguel? Esse tipo de ação... E viralizou esse vídeo, viralizou, porque foi uma coisa tão absurda, tão escrachada, entendeu? Que não tem... Até o Aroeira me falou que eu tinha esquecido de botar o acento circunflexo aí na continência. Eu falei, não vou corrigir o erro, entendeu? Deixa errado. Já está errado mesmo, não vou corrigir. Então, mas eles assumem... O seu giz, né? O seu giz ali é uma metralhadora. É uma metralhadora, exatamente, porque a mentalidade... Você vê os alunos na sala de aula em ordem unida, entendeu? Fazendo continência, feito soldados. Eu acho isso tudo um absurdo, como o Ministério da Educação permite, mas eu acho que é uma coisa independente, né? As escolas estaduais têm autonomia para fazer isso. Eu não sei como é que isso funciona, entendeu? De qualquer forma, é chocante. Eu fico realmente sem saber o que pensar. De qualquer forma, eu espero que a repercussão negativa desse vídeo ajude a moralizar um pouco essa história, porque realmente está um pouco demais, entendeu? Esses dias eu vi um vereador na Câmara lendo lá, eu não sei de que cidade depois eu vou achar aqui, e aí ele estava lendo um projeto de aumento do salário dos médicos, e aí lá tinha médicos residentes no hospital tal. Ele falou, eu não sabia que médico podia morar em hospital, que absurdo é esse? E ele estava falando aquilo como se fosse uma denúncia. E aí, é claro que as pessoas mais humildes talvez confundam, não tenham noção disso. E isso talvez seja parte também da formação desse vereador. O problema todo é justamente ele não se informar antes de ir lá e rebater, perguntar para o assessor, que história é essa, mas residente, né? Consulta alguém, né? De repente, alguém que esteja do lado dele vai dizer, não, vereador... Mas eles são muito burros, né, Daiane? Exatamente. Porque eu acredito que as pessoas mais humildes possam chegar a um cargo desse. Não precisa, o Lula é o maior exemplo de como é possível não ter diploma e ser um ótimo presidente, ter uma capacidade intelectual. Ele está demonstrando isso, mas essas pessoas, esses monitores que o vídeo mostrou, estão dando aula. Eles têm a obrigação de não errar, entendeu? Você, enquanto aluno que se tornou presidente, você não tem obrigação alguma, é uma coisa do interesse do próprio Lula melhorar, entendeu? Agora, o professor que está na sala de aula como professor tem a obrigação de não errar, entendeu? Senão ele vai estar multiplicando esse erro com os alunos, entendeu? O que é uma loucura. Né? Mas, enfim, tomara que... Agora, eu achei fantástico como isso viralizou, né? E viralizou junto com aquela piada famosa, e botaram até o Nicolas falando, mas por que todo professor é de esquerda? Todo professor de história diz, claro, porque a história mostra a realidade, né? Então, e as pessoas não pensam, tem como você não ser, entendeu? E aí mostram esse vídeo, entendeu? Eu não sei o que eles estão, como é que eles estão reagindo a esse tipo de coisa. O que o Nicolas vai dizer depois dessa visualização. Agora, eu queria voltar a um assunto que eu tentei várias vezes, mas a internet não me deixou, é essa história do julgamento do STM, entendeu? Em relação ao Bolsonaro. O relator já apresentou a sua opinião, dizendo que quer que eles sejam expulsos das Forças Armadas, certo? Todos os militares ali envolvidos, né? Agora, cabe ao STM julgar. E a presidente tem o voto de Minerva. A realidade que se apresenta hoje é essa. Eles têm um prazo para isso? Então, eles têm um prazo. O Aroeira entrou aqui, vamos ver se ele conseguiu aqui. Oi, Aroeira, tudo bem? Agora voltou a luz? Está com luz agora, Aroeira? Voltou. Voltou a luz, que bom. A dela está apagada. Aleluia.
É mais bonito do outro jeito, não é à toa que as pinturas renascentistas são bonitas, mas são fantásticas. A gente estava falando aqui eu voltei para o celular, né? Que eu estou sem internet. Voltou a internet agora, entendeu? Mas eu vou ficar aqui, então, um ping-pong entre a modernidade e o retrocesso, que parece uma metáfora do que a gente vive na política também, né? Basicamente é a mesma coisa. A gente tem ferramentas modernas e ideias tão antigas, mas tão antigas que precisam. O Miguel estava falando agora se tinha prazo, né? Para a resposta a partir da apresentação feita e do pedido feito pelo Ministério Público Militar, pedindo a quebra das patentes, né? A retirada das patentes e dos postos, né? Então, deixando os militares como Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, e o Almir Garnier também, tem, acho que o Paulo Nogueira Batista, né? Tem 5 lá militares. O pedido do Ministério Público é formalizado, foi feito o sorteio dos relatores, né? E abre um prazo aí de 10 dias para apresentação da defesa dos réus. Então agora, né? É prazo legal, né? Prazo legal. Aí, caso eles não entreguem isso, um defensor público vai ser colocado no lugar para representar, o que eu não acredito. Acho que eles vão apresentar pelos advogados deles lá. E aí, feito isso, o relator, então, vai preparar o seu voto. E aí não há prazo para apresentação desse voto. Né? O ministro faz... o relator não apresentou ainda o voto, é isso? Pediu não, só que... o relator não. Hoje foi apresentado o voto do Ministério Público, o pedido do Ministério Público. Aí os ministros, dentro dos ministros, foi feito um sorteio para escolher um relator para cada... Eu estava explicando isso aqui antes de vocês entrarem. Um relator para cada militar. Cada milico. Um relator e um ministro revisor. Então, aquela regra. Se for um ministro revisor militar, aliás, se for um ministro relator militar, o revisor é civil. Ou um civil na relatoria, o revisor é um militar. Então, vai seguir essa regra. E se não der 7-7... aí a presidente tem o voto de Minerva. Não, o voto dela já é automaticamente pró-réu. Pró-réu, Então, o relator não tem prazo para apresentar. Pró-réu. Por tradição, eu não sei se é uma regra escrita, mas o voto, no caso militar, se tiver um empate na corte, o voto de Minerva é sempre pró-réu. Ou seja, os militares ganham. Né? Parece que eu ouvi isso também com aquele outro militar, né? Aquele... eu acho que não, Miguel. Eu estava falando isso para a Daiane, assim, até agora, todos os processos, tudo que envolveu esse grupo de golpistas, inclusive a reação militar, foi dentro da normalidade. O clube militar é outra coisa. Ali não, ali é um monte de general de pijama que mandam um bocado. Mas é tudo aposentado. Mas é tudo aposentado, não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade, provavelmente, acho que é quase certo, vai agir dentro dos trâmites legais. Para a hierarquia dos soldados também, né? Exatamente. Como é que faz isso? Como é que você mantém uma hierarquia? Cada um resolve dar um golpe lá e você fala, vamos lá, dane-se, eu quero. Tem uma cultura que ali impede. Por mais que você ache que politicamente pode, você inverte todas as funções. Acho que isso não vai acontecer, é uma coisa que não está me tirando o sono. Outras coisas me tiram o sono, mas não isso. Né? E a gente, na nossa proposta de pauta, a gente tinha o racha da direita, que a gente já estava conversando, né? Eu adoro ver a direita craquelada. E adoro ver também um profissional do Centrão, que é o Kassab, trabalhando, sem desligar de ninguém, consegue dar a mão para todo mundo e, de certa forma, eu até conto... O Kassab é um mágico, né? Não, eu acho que eu conto com esse instinto de sobrevivência do Centrão e eu acho que isso tem motivo. O bolsonarismo, ele é poderoso, mas ele é deletério também. Ele é poderoso, mas ele envenena quem está usando. Parece filme da Marvel, da DC Comics, aquelas coisas de super-herói. É um poder, mas esse poder envenena quem estiver perto dele. Envenena mesmo. O bolsonarismo, além de abandonar desovar os corpos dos ex-amigos no caminho, faz isso o tempo todo, também gosta de fazer inimigo, também gosta de tomar decisões absurdas, já destruiu um partido.
Eu tenho a sensação de que, se o Kassab pudesse ficar livre, e acho que quase todos os políticos, se eles pudessem ficar livres do bolsonarismo, mantendo o eleitorado bolsonarista, eles dariam graças a Deus. Mas não podem. Essa é uma realidade que eles têm que enfrentar, e eu estou muito feliz que eles tenham que enfrentar isso. É bom para eles aprenderem. Eu vou sair daqui e vou entrar pelo computador, tá? Hoje é a dança das cadeiras. É a dança das telinhas, né? É a dança das telinhas, uma depois da outra. Dança das telinhas, Então, eu estava falando isso aqui para vocês, é assim, eu acho que eles estão com um problema. Eu sei que nós temos também. Nós temos uma discussão. Há uma engenharia danada para essa eleição, né, Daiane? Porque você tem que escolher os nomes pensando em fazer bancada, em puxar gente, em conseguir entrar no... Tem um eco aí que deve ser do Miguel, não é? Não? Sim, ele está com duas aqui, eu vou expulsá-lo aqui do outro. Tá. Então, assim, tá vindo da outra. Eu tenho a sensação de que... eu estava falando? Esqueci até, fui olhar isso aí. Você está falando do racha, né? Dessa questão do racha. Eu tenho a sensação de que, para nós que temos problema, são pequeninos perto dos problemas de montagem. Nós temos uma engenharia complexa, é isso que eu estava tentando dizer aqui. E o Senado é um ponto prioritário. Diminuir a distância na Câmara é fundamental. Buscar nomes que sejam dispostos a puxar voto, a ser bancado, e às vezes até ir para o sacrifício mesmo. Acho que vai ter que se pensar nisso, no sentido de ir para uma eleição quando provavelmente não vai ganhar. Mas eu acho que o PT se conscientizou disso. Eu acho que há uma consciência maior. Eu tenho a sensação de que vai ter que fazer uma campanha muito mais orgânica, eu acho. Isso. Mas eu acho que hoje em dia há mais tolerância, no geral, na esquerda, para deixar que esse processo seja conduzido politicamente. Acho que mesmo dentro da esquerda, a gente vai ter menos disputas. Quem está tendo disputa na frente de todo mundo, fratricida, é o lado de lá. É faca nas costas. Claro, eles estão brigando muito mais. Essa briga da Michelle hoje com o Flávio, essa atitude dela de não dar a menor importância para a candidatura dele, já mostra. Uma delícia isso aí. Para mim, isso é muito bom. Você já viu madrasta e enteado se darem bem a ponto de uma... Já é difícil. Já é difícil nos contos de fadas. Imagina nos contos de terror. Exatamente. Madrasta é sempre aquela coisa horrorosa. Enteado também não é muito fácil, não. No caso, não é, pois é. Um exemplo dos dois. Porque eu conheço madrastas e enteados que são os amores, mas nesse caso, um merece o outro, eu acho. É muito doido isso também na família Bolsonaro, né? Eles disputam entre si os lugares, né? Eles defendem tanto a família, falam dessa alma conservadora, da submissão, mas eles ficam todos disputando lugar com o outro, e você fala, meu Deus, se eu levantar, a gente fala de dança das cadeiras, se eu levantar, é capaz do outro sentar e falar assim, não, e tem uma briga ali muito... É tudo tragédia grega, né? É tudo tragédia grega, só que na boca do lixo, assim, é o pior que a humanidade produz, mas vivendo um roteiro de tragédia grega. Se detestam, se odeiam, se envenenam permanentemente, se atacam o tempo todo, e fazem um monte de alianças de ocasião, assim, mas é aos montes. O Miguel teve um problema aí, eu acho. O Miguel está congelando toda vez que ele entra ali, ele congela. Teve uma hora que correu e ele congelado. Eu falei, gente, será que agora é minha internet? Agora é a dele. E ele não... Vamos ver se ele volta. Acho que ele vai ter que ficar no celular, acho que a fase dele em que está a internet não voltou. Oscila. E a internet pode estar oscilando também, que às vezes quando a gente está no computador, a gente não percebe tanto. Mas quando a gente vem para o vídeo, aí a gente percebe que ela está oscilando, né? É dose. Bom, e isso por causa de uma chuva. Agora, não sei se é a internet toda, né, mas aqui no Rio de Janeiro, certamente é por causa dessa chuva. Aí, de novo, aquela coisa, nem precisa insistir. Privatização é isso aí. Mas, então, nessas pautas que a gente pensou aqui, uma delas que a gente tem conversado, todo mundo tem conversado, é o que está acontecendo no Big Brother lá de cima. O daqui não me interessa, não. Sei que está tendo luta ideológica também no BBB, mas me interessa mais o Big Brother lá de cima. O que está acontecendo lá? Se esses arquivos, o que atingiu a sociedade americana nesses últimos 4, 5 dias aí, Daiane, você chegou a ver do que se trata? Você viu que coisa absurda, inacreditável? Que parecia filme. É roteiro de filme, desses filmes de bilionários
contratam pessoas para empregos e, na verdade, o cara é contratado para ser caça. É jogado numa ilha e os bilionários saem lá matando os caras. É isso. É exatamente isso que tem nos PDF, só que são PDF files, né? Só que envolve criança. E, em vez de metralhadora, é sexo. Os poderosos são horrorosos mesmo, Daí. Conversando conversando hoje de manhã cedo com a Daphne, a gente falava disso, sobre o tanto que é psicológico esse negócio. Aquilo é perversidade. Estamos falando aqui dos arquivos, dos PDF files. Pois é. Não vai, o Trump vai conseguir escapar dessa? Muita gente séria aqui e lá acha que não. Porque está muito... Agora surgiram vários vídeos novos, inclusive. O que você acha, Daiane? Sobrevive a isso? Olha, ele vai arrumar uma guerra daqui a pouco aí para tirar a atenção disso, que é a arma que ele sempre tem. Ele vai lá arrumar uma guerra com o Irã, com Cuba, que ele já falou, as armas que ele tem na manga lá para tirar a atenção. Eu acho que ele vai ser derrotado pelos próprios americanos nas eleições, entendeu? É a única se o Bill Clinton, que era só Bill Clinton, arranjou uma guerra no meio da Europa para ficar livre do problema com a Mônica Lewinsky, com todo aquele negócio que aconteceu, imagina agora, o problema é 50 milhões de vezes pior. Porque é horroroso, né, Miguel? Você está acompanhando também, né? É horroroso. Eu já estou cansado, eu não sei o que é fake, o que é verdadeiro, mas eu acho que é tudo verdadeiro. Não parece nada fake, tudo aquilo é documento que estava lá, é denúncia de gente dando depoimento, é troca de e-mails. E parece que agora tem muita denúncia com nus e com menores de idade, o que não pode ser mostrado, claro, entendeu? Então, e isso o governo americano o documentário, eu não sei qual foi a emissora que fez, mas um documentário que fala dos arquivos do Epstein, fala da casa da Playboy lá, é nojento, é difícil de assistir. É um negócio, assim, para a mulher aciona vários gatilhos. Quando você vai assistindo ali, você fica meio desnorteado. E é um negócio, é uma edição, está toda trabalhada. Da perversidade, da exploração. Mas tem um negócio que era muito doido, tem toda essa psicopatia, né? Mas tinha um jogo de poder, né? Porque você mantinha muita gente poderosa ao seu... Imagine o quanto de coação, chantagem deve ter sido feita nisso tudo, entendeu? Festa da cueca. Que interesses isso atendia, né? Era a festa da cueca, o mesmo método que o Moro usou aqui. E é um método antigo. E é um método antigo. É um negócio já antigo, usado regularmente. Teve Papa que já fez isso, né? Só que, nesse caso, a gente tem a dimensão dos crimes é muito maior. Não é um escândalo sexual. É um escândalo de pedofilia. E, aparentemente, em alguns relatos, envolve crime, assassinato e desaparecimento de pessoas. Nós estamos num big crime, na verdade. Diante de um big crime. Como é que ele sobrevive a isso? Muito analista de lá e os daqui não veem como ele pode sobreviver, a não ser nessa hipótese. E muita gente lá e aqui alerta isso também. Esse cara vai fazer o possível para conseguir uma guerra. Mas ele perdeu o prestígio dentro das duas casas, que ele está a 5 votos republicanos no Senado só, nesse momento atual, contando as 2 eleições tampão que existiram lá. Ele está a 5 votos de perder a maioria ou só tem 5 votos? De perder a maioria. De perder está a 5 votos de perder essa maioria. E se ele perde a maioria numa daquelas casas, ele arruma um problema gigantesco. Gigantesco. Tem aqui a Pet Torres está dizendo para a gente aqui que o Luiz Parra fez aniversário ontem. Parabéns. Parabéns. É um companheiro permanente aqui. Sempre. Obrigada, Luiz Parra. Parabéns. Tudo de bom para você, viu? Um abraço aqui da nossa comunidade, da gente aqui do 247. Eu não te conheço, mas te conheço. Eu digo isso sempre para os internautas, que eu não conheço de nome, às vezes de um lapso de foto, que como tem aqui a Pet, mas a gente tem um carinho imenso aqui por toda a comunidade do 247. Parabéns, saúde sempre. Eu vi um vídeo aqui que está circulando nas redes, que é bem engraçado. No Texas, numa escola do Texas, uma molecada, 14 anos, 13 anos, você olha a molecada.
Aí veio um cara, a molecada estava fazendo um protesto contra o ICE, fora ICE, cartazinho e tal, a molecada não ia assistir aula em protesto contra o ICE. Aí vem um cara, com um adulto, né? Vem com o boné do Maga e tenta agredir lá, tirar o cartaz e agredir uma dos estudantes. Mano, como diz aqui em São Paulo, mano, a molecada fez montinho de porrada no cara. O cara teve que sair. Essas imagens, a gente tem sido. A gente assistiu o Grammy aqui, você deve ter visto. O Grammy também foi só de protestos. Isso também tem um efeito. Teve uma imagem de uma banda de rock, uma banda de rock na frente do hotel onde o pessoal do ICE estava dormindo, tocando de madrugada, a noite toda. Eles não conseguirem dormir. Eles não conseguirem dormir. E as músicas de protesto. Eu estou falando isso em todo lugar, Daiane, porque eu estou encantado com o ressurgimento da música de protesto. E é no Brasil também. Aqui está cheio de música de protesto, especialmente da condição identitária. Porque no Brasil tem um governo popular, mas existe uma questão identitária ainda muito amarrada. E a música sociedade, né? Lá nos Estados Unidos é anti-ICE, anti-ditadura e antifascismo. Eu considero uma coisa impressionante. Gente, nós estamos falando dos Estados Unidos, o lugar do apagamento da consciência por excelência. Ninguém pensa no outro ali, e, no entanto, não é que a empatia brotou, vamos ser poéticos, qual uma flor no lodo, e as pessoas estão percebendo quem são. Olha, e é impressionante o bem que isso faz para a empatia. Percebendo quem eles são, eles começam a entender como os outros os veem. E agora eles estão tendo essa lição. E isso pode mudar o curso da história. Eu acho assim, vamos ser ambiciosos em matéria de pensar otimisticamente. Isso pode mudar o curso da história. Vamos ver, né? A quantidade de gente nas ruas também, naquele dia das manifestações do domingo, né? Tem um processo grande acontecendo lá, e nós temos que prestar atenção, porque o que acontece com eles define nosso futuro, não tem como evitar isso. Nós estamos entre duas economias gigantescas e 3 big potências nucleares. É a nossa realidade, é a realidade do Brasil. A gente tem que prestar atenção. Miguel, você estava falando das manifestações, né? Lá em Minneapolis. Não, a quantidade de gente, você vê, e o frio que está fazendo nos Estados Unidos é inédito também. É um frio, lá em Minneapolis, é um frio de -12 ou -17, eu não me lembro agora, era uma temperatura, eu já peguei temperaturas assim baixas, é uma coisa impossível de você ficar. E a população toda na rua. Impressionante como o americano tem essa capacidade de se manifestar. Não houve um evento nos Estados Unidos que o povo não foi para a rua. O assassinato de George Floyd. Mas é impressionante. A revolta em Los Angeles foi... Não sei no que resultou esse tipo de coisa, não sei que efeito teve, mas que o povo vai para a rua, vai. Você vê que é um acúmulo, né? A gente que é marxista aqui, eu fiz movimento estudantil, a gente sabe que isso é processo, né? É um acúmulo, ele vai acumulando, ele vai criando um ambiente, vai fertilizando. Exatamente. Isso não é efeito... a extrema-direita também aprendeu isso, ela vai ganhando espaço, vai fazendo. Tinha pouca agora gente. A gente tem a rede, potencializa isso. A rede potencializa isso muito. E tem um detalhe, certo tipo de consciência não volta atrás. Aquele negócio do poema do operário, do Vinícius, né? Na hora que o operário percebe que o pão, a faca que corta o pão, a mesa onde a faca e o pão estão, tudo foi ele que fez. Tudo foi ele que fez. Depois você tem essa consciência, e acho que eles têm isso, porque as jornadas dos direitos civis na década de 60 mudaram a cara dos Estados Unidos, mudaram a questão racial. Assim, que a mudança é mais lenta, né? Como disse a Daiane. É uma coisa que leva um certo eles marcham. Eles fazem isso, eles têm o hábito de marchar. Eles marcham para Washington. Eu não sei como. A gente não faz essas coisas. Só o Nicolas que faz essa coisa, marchar para Brasília, naquele papelão que ele botou lá. Mas eles fazem isso. De qualquer modo, eu acho que a gente aqui tem um outro problema, é diferente. O nosso problema é a eleição desse ano que vem agora. Nós temos medo, e com razão, dos americanos interferirem nessa eleição. Então é bom a gente estar preparado. É melhor a gente se preocupar com a inteligência artificial mesmo, porque o que eu tenho visto de inteligência artificial é do queixo cair, realmente. O que eu posso dizer? Vou dizer que não pode, não deve, não existe? Já é. E a gente... Acho que a primeira providência... Vai ser muito difícil o STF fazer... O STF não, o TSE fazer alguma coisa.
Eu acho que não, assim, não falta tecnologia para fazer. Eu acho que assim, uma das coisas essenciais para o militante, e a Daiane vai concordar comigo nisso, é a tal. Você lembra, Daiane, da análise de conjuntura, quando a gente sentava para ver o que está acontecendo e via com olhos honestos para realmente tentar entender o que estava acontecendo. E a gente está precisando de fazer isso agora. Mas, no momento, a inteligência artificial é realmente uma coisa perigosa. A única solução que eu vejo é usarmos de forma criativa como a gente tem feito. Até agora, tudo que eu vi da nossa inteligência, que nós usamos para fazer os filmetes e tudo mais, foram, além de bem feitos, foram sem tentar fazer uma coisa parecer verdade sem ser. Não foi uma tentativa de enganar quem está vendo. Foi muito de humor. Foi muito fazendo a piada, fazendo a gozação, colocando a cena que eles fazem em portas fechadas. Eles dizem que muito melhor. Eu prefiro que a gente continue nessa direção. Eu não quero que a gente adote os métodos deles, mas temos que ser capazes de saber quando eles estão usando, porque eles vão disparar um montão de filme falso, um montão de imagem falsa, um montão de foto falsa, direto. Agora, em cima desse assunto, aconteceu uma coisa interessante. Devia ter só um grupo ou uma estrutura organizada de checagem dos fatos políticos. Devíamos ter, sim, e a gente fazer bastante alarde disso, para impedir que o fake news aconteça. Aconteceu uma coisa interessante na França hoje, que a Justiça convocou ou intimou o X e o Elon Musk para responder sobre inteligência artificial. E a CEO também lá, né? Tem uma CEO foram também. Mais de não sei quantas imagens produzidas ilegalmente, erotizando a figura feminina. O avanço da inteligência artificial nessa área está sendo extremamente grave, porque lá eles usam muito mais em cima disso do que em cima das mentiras políticas, como é nosso hábito aqui. Lá eles estão usando essencialmente para isso, para erotizar e desvalorizar, inferiorizar a figura feminina, e isso está causando uma revolta enorme. Entendeu? E a acusação, que, aliás, foi acrescida ao processo que já estava em curso, essa acusação nova, é de que exatamente isso, que ele autorizou a erotização do Grok, da inteligência artificial, para aumentar o faturamento. A base instalada. Faturamento. Exatamente. Essa é a acusação, é grave, muito grave, né? E a Europa parece que a Inglaterra está seguindo o mesmo caminho também. Ele não vai ter vida fácil lá, não. Não vai. Você lembra que o Facebook já perdeu 2 ações, uma ação importante, quando eles fizeram aquela experiência social com distribuir notícia ruim para um grupo, para ver como esse grupo funcionava e como reagia. Exatamente. Foram condenados por isso. Tiveram que reformular um montão de coisa. Eu espero que isso nos ajude, de alguma maneira. Olha, acho que só a legislação, os processos e essa central de checagem e o uso inteligente da inteligência artificial pode salvar a gente. Ou melhor, é o que a gente tem que fazer em relação a isso. E denunciar, claro, mas eu não vejo como parar simplesmente. Eu estava comentando hoje, tinha visto um vídeo do Robert De Niro queimando uma bandeira lá, um papelzinho, uma bandeira dos Estados Unidos num papel. E, para mim, era um vídeo real, porque eu já tinha visto o Robert De Niro fazendo críticas e tal. Olhei, passei na minha timeline, mas se alguém me perguntasse, eu ia dizer, não, é verdade, eu vi. Ah, você viu o vídeo? E não é uma fake news feita por inteligência. O negócio é tão perfeito hoje em dia. Tem um golpe que está se dando hoje em dia, que é alguém liga para você, se atende, e aí você fala, alô, 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 os caras captam a sua voz e utilizam ela para golpe, né? Para dar um golpe. Exatamente. Agora a gente pensa... Olha o nível que a gente está, assim, você fica... Então, você tem 3 pontos aí. A mentira política, o esquema econômico, o golpe puro e simples, e o assédio sexual. São as 3 maneiras como a inteligência artificial, essa ferramenta tão fantástica, está sendo usada na população. É claro que também se usa a inteligência artificial em diagnóstico por imagem. Ela veio para ficar, e não tem jeito. O problema é que a gente não tem mecanismo de proteção, né? Na verdade, é o velho problema marxista, né?
os meios de produção desse... Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele é especializado em segurança cibernética. Eu sigo ele há algum tempo por causa do caso da minha sobrinha, que envolvia questões cibernéticas, e eu tinha que mergulhar naquilo para entender quais eram os mecanismos que o perseguidor a ela se utilizava. E aí o vídeo dele destaca o seguinte, que os grandes chefes de Estado, eles fecham as câmeras dos celulares e fecham os microfones dos computadores. Todo mundo. Aí você fala, não capta? Não. Hoje em dia você percebe que capta tudo. Às vezes, acho que até você pensa um negócio, quando você abre, o negócio está lá na sua cara. Assim, aquela coincidência que você fala, como pode, né? Tal coincidência. Então, o quanto da gente é vigiado hoje? Né? O quanto a gente não tem essa noção, isso é um absurdo, né? Eu acredito que um chefe de Estado certamente pode pedir aos seus departamentos técnicos para desligue aqui a capacidade de ouvir desse celular, ou de enviar. Você tem como fazer isso. E é por isso também que a gente tem que ter investimento na área de tecnologia da informação. Eu acho, outro dia eu vi a discussão sobre precisamos de bomba atômica porque ninguém ataca a Coreia do Norte. Pode ser, mas eu acho que tentar entrar num clube que ninguém entra, aliás, desde a Coreia do Norte, eu não sei se a gente consegue, não. Olha o pobre do Irã. Mas, se a gente injeta uma fração do dinheiro necessário para se ter bomba em tecnologia da informação, a gente pode, pelo menos, se proteger disso. Pelo menos se proteger disso. Espionagem... Mas eu pergunto, em cima disso, Aroeira, se a gente vai ser obrigado, se a gente vai ter que usar o mesmo comportamento que a direita usa, de tudo, na campanha eleitoral, porque senão eles vão nos sufocar. Por isso, como é que a gente vai responder a... Eu acho que essa central, esse grupo, essa central organizada por nós, e aí é nossa responsabilidade, a mídia progressista toda, tem que ter uma espécie central de checagem de fatos, onde todo mundo contribui para checar, para poder distribuir, dizendo isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. Ou aquilo que está correndo, eu prefiro nem distribuir nada desse. Aquilo que está correndo por aí, dizendo isso é mentira. E a gente pode provar. E assim por diante, Miguel, porque eu não vou fazer como eles. Eu não vou inventar histórias sobre o Nicolas, até porque não precisa inventar histórias sobre o Nicolas, sobre o Tarcísio, não precisa inventar histórias sobre o Moro. As histórias, eles construíram as histórias deles. É só a gente contar quem são essas pessoas, a gente vai na direção. Eles vão tentar nos transformar neles, em dizer que a gente faz o que eles fazem. Mas isso eles estão fazendo. Quanto tempo, Daiane? Quanto tempo, Miguel, que eles estão fazendo isso? A eleição de passada vamos agarrar com a verdade e explicar direitinho. É a única coisa que nós podemos fazer. É o que eu acho. Mas precisa ter braço também financeiro, porque eles têm muita grana para espalhar bastante, né? E a gente, nós temos também tem que fazer essa rede para conseguir fortalecer. Precisando de dinheiro. Às vezes a gente precisa de gente que também se disponha a fazer, mesmo não ganhando especificamente num determinado período, né? Isso. Nós lembrando que aqui, o 247 e outras das redes, a gente vive de contribuição de quem está com a gente. A gente vive dos chats, das lives que produzimos. Das lives que produzimos e tudo mais. E a gente precisa de mais, porque isso custa dinheiro. Mas nós temos também muito trabalho voluntário. O problema, do lado de lá, também descobriu o trabalho voluntário via religião. Principalmente via religião. Via pentecostalismo. Que eles descobriram gente que faz esse trabalho. Que acredita mesmo. Entendeu? É o que nós vamos enfrentar. Mas, até agora, Daiane e Miguel, eu continuo garradinho com o que eu estou falando há 2 anos, 3, desde que começou esse governo. Tudo correu dentro dos trilhos de lá para cá. Eu não estou vendo muito como sair, como descarrilar. Até aqui tudo bem, eu espero que continue assim, e acho que a maior probabilidade é de continuar assim. Não sei se vai dar tempo de passar as charges, porque a gente já está chegando no final. Não, eu não tenho nem como passar, eu estou no celular, não tenho. Quem quiser ver as nossas charges, corre lá na página do 247, corre lá nas redes do 247, ou nas nossas. Estão todas lá. Hoje não vai dar, entendeu? Estamos impossibilitados pela internet, pela chuva, pelo tempo. Vou tentar colocar aqui, ó, você vai entrar na home do 247, vai descer aqui, vai correr aqui, está ali a nossa live sendo transmitida, vai descer, embaixo da programação, está ali as charges. Cada bolinha dessas, exato, é uma das charges, costuma ter 5 por aí no ar, geralmente, ao mesmo tempo. É isso. Exatamente. Mas se vocês forem ao Instagram do 247, vocês vão ver todas as charges lá também.
Tudo lá também. É isso aí. E a gente já mostrou essa. Eu não vou conseguir mostrar os 2 cards, mas já vou fazer meu jabá de uma vez, que a gente já está chegando no final. É que, assim, para compensar tudo isso que a gente passa, desde a falta de luz até o enfrentamento com o bolsonarismo, a gente precisa cuidar da nossa cabeça, do nosso coração e tudo mais, né? Eu sempre gosto de brincar com essa oposição entre razão e emoção. A emoção é a coisa perfeita para a gente escolher de que lado a gente está. E a razão faz com que a gente consiga chegar no lugar que a gente precisa chegar pela nossa escolha. E juntando essas 2 coisas, eu convido todo mundo aí, hoje lá no Deza Botequim, quem está aqui no Rio de Janeiro, para cantar com a gente, porque não há melhor maneira de organizar o pensamento crítico do que cantar um Chico Buarque, um Aldir Blanc, um Ney Conceição. Não tem como. É impressionante. Um Cartola, você entende o mundo, você entende que o mundo é um moinho, você sabe quem é o dono do moinho, ainda por cima, entendendo? Então, para isso, convido todo mundo a lá para o Deza Botequim, que fica na Travessa dos Tamoios 32, Flamengo. O Igor Essa já está lá montando equipamento. E na sexta eu estou com o meu trio, Cláudia Barcelos, Kiko Chaves e eu, lá no Cosme Velho, onde morou Machado, exatamente na esquina onde ele morou. Chama Capitu Café, o nome é claro, é esse. Para mim, o maior escritor da língua portuguesa, Capitu Café, e é na rua Cosme Velho, 174. Bom, recadinho dado, agora é você, Miguel. Não, amanhã eu vou estar, a Daphne me convidou para o Bom Dia, eu vou estar das 9h40 até as 10h. Eu agora estou fixo lá com a Daphne também, toda terça. Pois eu não sei se ela vai me armar essa, mas ela me convidou. Amanhã às 9h40 estarei lá. É cedo, né? Pois é, mas eu acordo 8 horas, eu estou acordado, passeio com o Joca, volto e faço o programa. Não, foi ótimo. Hoje uma delícia. A estreia foi uma delícia, adorei. Foi ótimo. Para substituir a Tereza é difícil, não é fácil, não. Nossa, né? Olha a minha responsabilidade. Estou substituindo, eu gosto de frisar isso, uma jornalista que atravessou a Esplanada dos Ministérios no dia 8 de janeiro, no meio daquela... E ela nos contou como foi. Ela não nos contou, ela reportou tudo o tempo todo. Exatamente. Não, mas depois ela contou para mim. Depois ela contou os bastidores de como chegou até isso. Né? É muito jornalismo na veia. Não, eu vou lá. Quer saber? Essa história está passando aqui na minha frente, eu não vou fazer. É jornalismo na veia, não tem essa. Exatamente. Muito a história é um carro alegre. Pimba, lá foi. É isso, gente. Valeu o improviso aqui, participar, é sempre muito bom conversar com vocês, uma conversa leve. A Regina faz uma falta danada, né, para a gente. Regina é a pauta. Desculpe as nossas oscilações de internet, mas nos organiza. Caiu de novo, eu estou sem internet de novo, não adiantaria nem eu entrar para passar. Regina é igual que nem você, Dani, jornalista, e a pauta está sempre orientando ela, então ela bota a gente na ordem aqui. Miguel, departamento de arte, ninguém leva a sério o departamento de arte, só entrega as coisas para gente. Ninguém leva a sério. É verdade, faz uma falta danada. E eu tenho 2 programas com ela. Quinta-feira tem o Barato da Idade, que eu estou fazendo sozinho também. Pois é, segura a onda. Muito bom, gente. Fica com a gente por aí, daqui a pouco tem o Ricardo Nelson, nos 30 minutos. Foi muito bom estar com vocês. 2 minutos ainda, pelo menos no meu relógio aqui, não sei se está tudo assim. No meu está 29 já. No meu aqui está 28. Então a gente vai enrolando. De qualquer forma, Daiane, você também é uma pessoa que nos salva muito frequentemente. Daiane também, como a Regina, a pauta está lá, ela sabe o que está acontecendo. Tem que fazer. Sangue nos olhos aqui. E eu estou felizona que o meu Corinthians ganhou do Flamengo no domingo. Olha, eu sei que eu não devia estar dizendo isso. Discute, eu como bom tricolor, torci para o Corinthians. Eu admito uma certa satisfação com isso também. Admito uma certa satisfação com isso também. Eu também. Que ninguém me escute, mas é verdade. Que ninguém jogo interessante. Eu gosto de jogo bem jogado, assim. Mas estava arrastado daquele jogo, estava difícil. Aí, às vezes, aliás, eu vi o segundo gol. O terceiro, porque o segundo foi anulado. Eu vi o terceiro. Eu vi o segundo e vi o terceiro. Não, eu estou gostando desse negócio de VAR agora. Você fala, não, esse negócio de VAR, quando você tem certeza que foi, né? Que você fala assim, pode vir, vai, tenho certeza que foi. O mais engraçado é que o bar lotado de flamenguistas, que eu estava almoçando, inclusive, naquela hora, o bar lotado de flamenguistas, e assim mesmo,
todo mundo dizendo, isso aí não foi impedimento, não. O pessoal viu que não era. Aí chamaram o VAR. As pessoas se acostumam com isso já, né? Não, os próprios flamenguistas dizendo, não foi impedimento nenhum, não. Não tem jeito. Eu estava na expectativa, para mostrar aí, vai ter que apitar que foi, agora foi, não adianta reclamar. Agora sim, deu 17h30 em ponto. Pronto, passar a bola para o Ricardo Neguton. Passamos para o Ricardo. Beijo, meninas e meninos. Beijo, gente. Beijo, Aroela. Tchau, tchau. Tchau para todos.